Bom, hoje eu vou falar sobre o mal de Alzheimer, né? É, o mal de Alzheimer é uma doença que destrói a memória progressivamente. As conexões das células cerebrais se degeneram, né? E, e vão se obstruindo, né? Até morrer. Isso requer um diagnóstico médico e eu sou apenas uma simples professora, eterna estudante e pesquisadora. Através disso, fiquei sabendo que, por enquanto, não há cura e geralmente atinge pessoas com idade superior a 65. Quero chegar lá com a mente o melhor possível para ver se retardo, ou talvez nem tenha, né, esse esquecimento gradativo e nem chega ao total. Essa doença é causada por uma combinação de fatores genéticos, de estilo de vida ambientais, né, e que afeta o cérebro ao longo do tempo. Bom, estilo de vida, como? Se a vida é de luta diária e preocupação constante, é por isso que vou tentando, exercitando a mente e o corpo, né? Sigo lendo também. Relato passado, porque faço a regressão das minhas lembranças, pego o dia de ontem, né? Revejo o dia anterior e vão indo semanas e meses e anos, né? E faço um retrospecto, mas não fico presa em passado, não fico. Vivo o presente e planejo o meu dia, refazendo o que não deu para terminar ontem e planejo amanhã. Também tenho planos para o futuro, porque eu preciso ter visão de futuro, senão me torno estática e desesperançosa. Mas o faço sem ansiedade, vivendo um dia de cada vez. Como essa doença, o Alzheimer é neurodegenerativa e causa perda da memória, orientação, atenção e linguagem, eu preciso também falar. Hoje está difícil conversar com várias pessoas porque estão vivendo uma fase difícil. Não podemos ficar próximos demais, né? E antes disso, Deus já estava até nos preparando, porque conversar muito estava dando assim um certo constrangimento ou mal entendido, né, ou dupla interpretação, né, ou conversas, né, e, e às vezes a gente ganha até uma resposta sem saber o motivo. Assim eu vou treinando também a linguagem por aqui para não ficar calada, né. Atualmente o número de pessoas que vivem com demência é muito alto. No Brasil, dizem que são 55 mil novos casos todos os anos. Então, precisamos cuidar mais disso, né? E porque esse mal avança e ataca partes do cérebro, interfere na formação de novas memórias e no processo cognitivo. Há dois tipos: a esporádica, normalmente de início tardio, depois dos 65 anos. E a familiar, de início precoce, antes dos 65. A leve, moderado e grave. A última conversa que eu tive com a minha irmã, um dia desse, eu relatei o que eu me lembro do velório da minha bisavó e descrevi detalhes de chuvinha fina, de homens engravatados, que falavam lá na porta, na simplicidade do povo da época. Ah, ela se santificou porque quando chove na hora do enterro, é porque ela é santa. E eu escutando isso, né, e brincando na porta, não me importava muito com o velório, né, com a pessoa que estava lá dentro, mas eu sabia que era a avó da minha mãe, né. Ela então falou: mas você lembra disso? Você tinha somente 2 anos. É verdade, minhas lembranças chegam aos 2 anos e às vezes até menos.
Eu me lembro quando o Candinho furava o buraco para fazer uma fossa no quintal. O Crandinho, filho de escravos, que teve morando na casa do meu pai. Ele fazia uma fossa no quintal da casa da minha mãe e me colocou sentada num balde de alumínio, que hoje vejo que um balde para caber uma criança só poderia ter mesmo de 1 a 2 anos. E o balde estava amarrado com uma corda, e essa corda levava o balde até o fundo do poço. Ele me sentou nesse balde e eu fui lá no buraco escuro, bem no fundo, bem no fundo. E quando eu voltei, muito encabulado com o tamanho, com a fundura do buraco, ele falou para mim assim: lá tá tão escuro e tão fundo que ou chega no mar ou chega no Japão. E assim, eu vou levando, lembrando coisas muito antigas, né? E então, voltando ao assunto Alzheimer, né? Pode aparecer sinais de perda de memória recente, na forma de mais agravante, e com perda de memória remota, que são os fatos mais antigos. Vem com irritabilidade, né, com falhas na linguagem, incapacidade de orientar no espaço e no tempo, dificuldade de encontrar caminhos conhecidos, repetição de perguntas de várias vezes, dificuldade de encontrar palavras que exprimam ideias e sentimentos pessoais, incapacidade de resolver problemas, né? E tendência ao isolamento. Bem, nomes eu já até esqueço um pouco, né? Nomes, já esqueço, mas logo, logo eu lembro. E se tentam me irritar, ninguém consegue mais. Porque eu faço questão de não ouvir, né? Faço questão de não ouvir e também, né, a gente faz até de conta, né, que graças a Deus a maturidade já nos traz isso aí, né? Então, nós vamos levando nossa vida assim, né, prevenindo contra este mal que afligem as pessoas, na maioria as mais idosas, né? Mas também ela pode pegar pessoas mais jovens, né? As pessoas que ocupam suas mentes com coisas ruins, né? Elas contribuem para o adoecimento da memória. Isso não é bom, né? Mas pode chegar um dia a este aprendizado, né? Eu me preocupo, né? Tento me preservar, né? E estou aí, né? Fazendo esses vídeos, né? Para me desenvolver em primeiro lugar, né? Claro que eu queria agradar vocês, com certeza, né? Mas se agradarem, vamos aí assistindo, né? O Alzheimer, ele pode ser evitado, retardado, mas também, né, ele ele exige seus cuidados, né? Então não vamos poluir nossa memória com coisas ruins, porque acabam por adoecer a memória, assim, ainda jovem, né? Isso vai depender bastante da adoção de bons hábitos, como ter uma alimentação saudável, não fumar, reduzir estresse, exercitar o corpo, ocupar a mente com coisas boas, né? Porque a mente, ela precisa ser mantida sempre funcionando de forma saudável. Essas são as medidas capazes de afastar as chamadas demências e inclui o mal de Alzheimer e o de Parkinson. Sinais de alertas, né? Esquecer, ter vaga lembrança, dificuldade de ler, memorizar, de escrever, né? Não acompanhar uma história, um filme até o fim, esquecer nomes, só lembrar posteriormente, né? Tomar decisões erradas, ficar confuso, se perder de vez em quando. Tem gente que até se perde totalmente, né? Então, alerta, ande com documentos, telefones e números, pulseirinhas com dados, né? Ande sempre acompanhados, usem das leis que te beneficiam, né?
Já publiquei um vídeo com direito dos idosos, né? E necessidades especiais. Então fica a dica, siga em frente com o Espírito Santo na guia. Deus é mais. Tchau.